Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho que foi proclamado com muita alegria. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em pé ainda, vamos cantar juntos. Pode ser o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, Márcio, nos ajudando a rezar e a abrir o nosso coração. Eu já percebi que tinha gente aí que estava com cara de sono. Então, em pé, já vamos começar cantando, pedindo essa força de Deus, essa alegria do Espírito Santo, para a gente ouvir com atenção a Sagrada Escritura. Combinado? Vamos lá. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Eleva os seus braços, cante isso. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem. Ó água viva, essa água viva é o Espírito de Deus. Ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu primeira estrofe com os braços erguidos. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, solta a voz, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Cante, solta a voz. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Canta com fé, solta a voz com alegria. Sedenta está. Vem, ó água viva, braços erguidos, cante. Ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, cante, deseje receber o Espírito Santo de Deus. Ó água pura, transformar. Primeira estrofe, uma vez mais. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Cura-me, Senhor. Quero ouvir você cantando, solta a voz. Teu Espírito, pois minha alma ferida está. Canta isso. Pois minha alma ferida está. Ferida está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Pois minha alma ferida está. Pois minha ferida está. Braços erguidos com toda a fé. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva. Ó água pura. Ó água pura. Fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura. Vem, ó água viva. Ó água pura, libertar meu coração. Ó água pura, transformar meu coração. Vai se sentando e cantando bem suave. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva. Voz, quero ouvir você. Ó água pura. Ó água pura,
fecundar meu coração. dar meu coração. Vem, ó água viva, Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. querido filho, querida filha, você presente nesse santuário, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet, você no Brasil e você além Brasil, como muitos dos testemunhos que a gente recebe, vêm de outros lugares do país também, aliás, do mundo, né, de outros países. Olha, não tem como, meus irmãos, você aqui, você em casa, eu começar hoje uma reflexão sem enfatizar a beleza e a providência que é para cada um de nós essa primeira leitura. Eu confesso que todos os dias eu costumo fazer o meu estudo bíblico utilizando a liturgia do dia, ou seja, eu pego a primeira leitura, o salmo, o evangelho, quando é domingo ou festa, pego também a segunda leitura, e ali pego o meu caderno, que eu chamo de diário espiritual, hiper aconselho a você que quiser e puder fazer o seu estudo bíblico todos os dias, ali eu vou lendo a leitura, entendendo o que Deus está falando comigo ali, entendendo o que Deus está me pedindo em cada uma das leituras e vou tomando nota, vou escrevendo. E me faz tão bem porque é interessante, é tão gostoso a gente sentir que Deus está pertinho da gente e que a gente está pertinho de Deus, né? Porque fazendo o estudo bíblico você vai ouvindo Deus. Deus vai falando com você em cada dia. É como que se você estivesse no meio de uma floresta. Esses dias eu ouvi uma história de um jovenzinho, de um rapaz, lá do Paraná, de uma cidade chamada 1º de Maio, inclusive eu morei na adolescência lá um tempo, tem familiares lá, que trabalhava como piloto de avião, passando veneno no Mato Grosso, tal. Daí ele vinha com o avião, voltava para o Paraná, e deu uma pane no avião e ele conseguiu pousar em cima de algumas árvores, no meio do Pantanal, voltando do Mato Grosso, imagina. E ele desceu ali com medo do avião explodir, né? E ficou, se eu não me engano, acho que foram 3 dias, eu não me recordo a quantia exata, mas quase morreu e conseguiu se alimentar ali das coisas que ele achava, tomou água no riacho e assim sobreviveu. Quando o encontraram, ele estava quase que num estado de inanição, né? Desnutrido, desidratado, enfim, mas graças a Deus recebeu os cuidados e hoje está bem. Mas conta essa história para dizer que a vida da gente, uso a analogia, que a vida da gente é como se nós, em cada dia, estivéssemos perdidos em uma grande floresta. É como se em cada dia que nós levantamos da nossa cama, nós tivéssemos que enfrentar os desafios de uma grande floresta, como esse rapaz. O labirinto que é a vida. Por que o padre diz isso? Porque em cada dia existem 2 coisas. Em primeiro lugar, os desafios daquele dia. Os desafios de hoje não são os desafios de amanhã. E os desafios de amanhã não serão os desafios de hoje. E por desafio, a gente pode ampliar o conceito. O padre significa, quer dizer, os problemas, as dificuldades, as lutas. Às vezes um problema interior, como a depressão, como a ansiedade, como uma desmotivação diante da vida, você dentro de casa, já fechado há tantos meses, você talvez idoso, idosa, que está vendo esse tempo passar e você fechado, ou você lutando contra uma doença, ou você, enfim, vivendo um desafio financeiro, um desemprego, esperando concretizar o seu estado de vida, o seu casamento que não acontece, você não encontrou a pessoa certa. Existem os desafios, em cada dia existem os desafios próprios daquele dia, as lutas próprias daquele dia. Mas, em contrapartida, Santo Agostinho nos ensinava no século IV, ele que era filósofo, doutor da igreja, foi bispo, ele nos ensinava que para cada dia, existem os desafios do dia, obviamente que existem, mas existe também uma graça específica de Deus para cada dia. Lembra hoje, você se lembra do momento que você acordou hoje? Ai não, padre, não quero nem lembrar, padre, meu cabelo estava todo bagunçado. Nossa, padre do céu, eu acordei hoje, né?
Às vezes a gente entra tão no automático, que esse bendito desse celular que inventaram, é que a gente nem lembra o que a gente comeu de café da manhã. Porque é tanta mensagem para responder, tanta coisa, né? Como foi o seu despertar hoje? Como foi? Eu me recordo como foi o meu, aproximadamente 6:30 da manhã, não é? Já acordei, a minha mente me disse, reza um pouquinho, padre. E a minha barriga me disse, vai comer. Eu ouvi a cabeça, viu? Fui rezar um pouquinho, fazer minha oração da manhã, a liturgia das horas. Mas no momento que eu e você acordamos hoje, abrimos os olhos ali na nossa cama, Deus abriu as mãos sobre você, sobre mim, e disse, hoje eu derramo essas graças específicas sobre a tua vida. Então em cada dia nós recebemos graças específicas para aquele dia, e a graça de ontem não se repete hoje, e a graça de hoje não se repete amanhã. Por isso Santo Agostinho dizia também, eu tenho medo do Deus que passa, da graça de hoje que passa, que não vai voltar. Se eu não entrar no bonde da graça hoje, esse bonde eu vou perder, essa graça eu vou perder. Mas existe também os desafios do dia. E por isso que a Bíblia, presta atenção, lembra que o padre começou falando sobre o estudo bíblico? A Bíblia, meus irmãos, ela é o GPS para te guiar no meio dessa floresta selvagem, que é a vida, que são os desafios. Eu queria muito bem estar aqui e dizer para você, a vida é maravilhosa, vai dar tudo certo, tudo muito bom, só vitória. Mas a gente sabe que não é assim, tem desafios. Olhemos para o ano de 2020, olhemos para as perdas que tivemos em todos os aspectos, perdas emocionais, perdas psíquicas, perdas de pessoas, financeiras, os impactos dessa pandemia. Mas no meio dessa selva que a gente vive, a palavra de Deus é que vai nos guiar, nos dar o alimento necessário para cada dia, a estratégia necessária para cada dia. Vai ser um mapa, a bússola, numa linguagem mais moderna, vai ser o GPS para nos guiar para fora dessa selva, dessa floresta na qual a gente se encontra em cada dia. Por isso, fazer o estudo bíblico é tomar posse da graça que Deus preparou para aquele dia. Então hoje pela manhã, quando eu fui fazer o meu estudo bíblico, eu encontrei essa primeira leitura. E ali eu entendi a graça que Deus tinha para mim nesse dia. E que tem para você também. Ali eu entendi qual era a estratégia que eu deveria usar para enfrentar os desafios de hoje. O GPS para me guiar para fora dessa floresta ardilosa, atroz, dos desafios que a vida me apresenta hoje. E veja bem, existem desafios fora, existem desafios dentro, existem desafios na família, existem desafios de sonhos que não se realizaram e aquela vozinha da frustração, da amargura falando dentro da gente. Existem os desafios da superação que a gente tem que ter, sabe? Vou ler já essa primeira leitura, mas antes, uma outra coisa que eu acho interessante colocar a título introdutório. Esses dias eu li uma pesquisa muito interessante, que foi feita na França, aproximadamente 12 anos atrás. E ela reflete muito do que a gente vive em nível mundial. Foram entrevistadas várias pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares, lugarejos, cidades, regiões na França. E os especialistas não falavam o que estava sendo pesquisado, né? Porque se falasse o povo talvez poderia esboçar uma reação programada. Mas eles concluíram o seguinte, que em todas as pessoas que eles entrevistaram no país, as pessoas se preocupam, 70% do que elas falam e com o que elas se preocupam é o passado. As pessoas, 70% das pessoas se preocupava com o passado, e em todas as pessoas, 70% da preocupação, presta atenção aqui, é com o passado. 25% das pessoas se preocupavam excessivamente com o futuro, viviam no futuro. 70% das pessoas viviam no passado, de todas. 25% viviam no futuro. E apenas 5% estavam no presente, falavam sobre o presente, se preocupavam com o presente. Olha só, 70% no ontem, 25% no amanhã e 5% no hoje. E é aí que a gente erra. E é aí que a gente começa a patinar e andar para trás. Sabe?
Porque a graça de hoje é a graça de hoje. E o desafio de hoje é o desafio de hoje. Deus quer falar comigo e com você hoje. Por isso que a gente precisa todos os dias, o Evangelho falava de fazer violência, a gente precisa todos os dias fazer a violência contra nós mesmos, de parar para escutar a Deus, de ler a Bíblia. Nem que seja ler a leitura do dia e o Evangelho e refletir sobre isso. E escrever também é terapêutico, porque quando você escreve, você está acessando outros sentidos dentro de você. Não só a visão ou a audição, mas você está acessando a sua criatividade, você está pensando sobre aquilo. E é provado cientificamente que quando você escreve um sentimento, você toca com muito mais precisão nesse sentimento do que só pensar nele, do que só falar sobre ele. Sabe? Algo acontece. Então é importante entender que a vida está acontecendo agora. E essa palavra é para hoje. E eu e você precisamos estar no hoje. Eu vou ler essa primeira leitura novamente. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Você aqui, você em casa, presta atenção. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, o Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecidos de dentes de serra. Pobres e necessitados procuram, vou pular alguns versículos, vou para o 17. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, Senhor, os atenderei. Deus de Israel, eu não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes nos meios dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Olha só. Olha o que a palavra de hoje está nos falando para os problemas de hoje, diante daquilo que a gente enfrenta hoje. Não temas, eu te ajudarei. O que faz eu e você ficarmos presos no ontem e ficarmos presos no amanhã? É ou não é, sobretudo no amanhã, é ou não é o bendito do medo? Quantos de nós estamos presos no amanhã por causa do medo? Eu não sei o que vai ser, padre. Nossa, eu tenho esses filhos pequenos. Padre, eu tenho essa empresa. Padre, como é que vai ser o meu casamento amanhã? Padre, meu Deus, o mundo do jeito que está indo. Vai acabar tudo, padre. Como é que vai ser? O que a palavra está dizendo? O que Deus está dizendo para você? Como é que é o seu nome? Fala bem alto para o padre ouvir. Nossa, isso é bem alto? Fala bem alto para o padre ouvir. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu te ajudarei. Gente, só isso aqui eu já podia parar de falar aqui. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo essa promessa para você. Não é a Canção Nova que está fazendo essa promessa para você. É Deus dizendo para você, não tenha medo. Eu sei o que você está vivendo. A primeira leitura de ontem dizia, você acha, Deus dizendo na primeira pessoa, você acha que o seu destino escapa às minhas mãos? Ao meu entendimento, ao meu amor? Não. E a palavra de hoje está dizendo, eu te ajudarei, eu não te abandonarei, eu te atenderei. Não tenhas medo. É o medo que nos faz ficar preso no amanhã, mas muitas vezes também o medo nos prende no ontem. Nos prende, aliás, no ontem. A gente fica com medo de ter feito a escolha errada. A gente fica com medo de não ter feito a escolha certa. A gente fica com medo do que aquela pessoa está pensando de nós. A gente fica com medo porque a gente não fez aquele curso. A gente fica com medo porque a gente não casou com aquela pessoa, a gente casou com a outra. A gente fica com medo porque eu não disse o que eu tinha que dizer. Deus quer nos libertar disso. Deus quer te fazer assumir, aceitar e ser inteiro na vida que você tem hoje. Gente, o ontem a gente não muda. O ontem você não consegue mudar. O que você pode é se abrir para que o Espírito Santo mude dentro de você as consequências negativas, o medo, a culpa, a ferida pelas coisas que aconteceram mal no ontem. Dentro de nós, Deus pode mudar, mas o fato objetivo do ontem, ninguém muda. E eu sei que às vezes é difícil quando a gente olha para alguns momentos da vida, você olha para o passado e vê que tem potencialmente, hipoteticamente, muito mais ontem do que amanhã, né? A pessoa quando vai chegando
a uma idade mais avançada, e você tende a refletir muito sobre o ontem, eu entendo, é normal, sobre o passado, mas o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, não para ficar preso nele, não para deixar a vida somente te prender naquela situação. Então Deus está dizendo, olha, eu sei o que você está vivendo, é para você que Ele está falando, para você que está aqui, para você que está em casa. Ele está chamando você pelo nome hoje. Marta, Fernando, Carlos, Joana, Francisca, José Ricardo, Cláudio, Maria. É você que Ele está chamando. Está dizendo, olha, não tenha medo, eu sei o que você está vivendo. Eu sei os desafios que você está enfrentando. Eu sei os sonhos cancelados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, as frustrações do teu coração. Eu sei a dor que existe dentro de você quando você se sentiu comparada com aquela irmã que deu certo e você não, com aquela filha que deu certo e você não. Quando você se sente sozinha porque a pessoa com a qual você vivia, para a qual você tinha entregado a sua vida, simplesmente resolve te trair e ir embora. Ou você na viuvez, ou você que perdeu nessa pandemia alguém que você amava, ou você que está lutando contra um vício. É difícil, mas Deus está dizendo, não tenha medo, eu sei o que você está dizendo, está passando, está sentindo, está vivendo. Você vivendo a depressão, a ansiedade, o medo. Deus está dizendo, não tenha medo, meu filho, eu sei o que você está vivendo, eu entendo você, eu te ajudarei. Eu acho tão bonito quando os verbos estão flexionados assim na primeira pessoa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pode jogar bola quadrada que eu mato no peito. Quem gosta de futebol está entendendo o que eu estou falando. E eu estou hiper feliz porque meu time está jogando bem ultimamente, né? Você percebeu que o Pato é até mais sorridente. Não vou nem falar qual time é, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Só falo que ganhou de 4-0. Ou não podia falar ontem à noite, né? Mas estou muito feliz. Mas você já percebeu que quem joga bem mesmo, vai aquele zagueirão assim, quando tem um zagueirão grandão assim, igual o Padre, nem todo grandão é ruim de bola, viu? Mas tende a ser um pouquinho mais grosso, né, na hora de chutar. Pega um cara de quase 2 metros, eu jogo aquela bola quadrada, aí o atacante ou o meia que é bom, mata a bola no peito, a bola fica redonda. É como se Deus estivesse falando para você, ó, pode jogar a bola quadrada, que aqui eu vou matar no peito. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para... Como não? Deus está falando para você, você é um problema meu. Eu te ajudarei, na primeira pessoa. Ele está chamando a responsabilidade. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra, te ajudarei. É claro que isso não exime, filho, filha, a nossa responsabilidade humana, o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente tem que lutar, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, mas no fundo, não depende só da gente. Eu acho que nada melhor do que esse ano de 2020 para mostrar para nós que nós não somos assim tão bons, poderosos, onipotentes como nós achávamos que poderíamos ser, né? Olha só, um ano, uma pandemia muda o curso da história. Quantas empresas falindo. A bendita da inflação, que por mais disfarçada e chamada de outros nomes que está sendo, voltou e a gente está vendo o efeito disso, né? Na prateleira, não tem como dizer. É claro que as coisas são muito bem articuladas e muda-se o nome, mas a gente está vendo o efeito nas prateleiras, a matéria-prima faltando. Gente, um ano, tudo que a gente... É como se nós vivêssemos sobre um castelo de cartas e alguém assoprou e caiu. Aí a gente está vendo como a vida é vã, sabe? Como a gente tem que fortalecer, firmar as nossas seguranças naquilo que verdadeiramente é consistente. Tudo passa, só Deus não. Só o amor de Deus não. E olha, essa palavra é para você. É você mesmo, aqui em casa. É você que está pensando, não é para mim, Padre. Eu sou muito pecador, Padre. Não é para mim, Padre. Eu estou muito distante de Deus, Padre. Padre, não é para mim essa palavra, porque, Padre, eu já ouvi muitas missas, eu já devia ter me convertido e não me converti direito, eu caí nesse vício de novo. Ai, Padre, eu não gosto muito desse negócio de igreja, sabe? Isso não é para mim. Alto lá. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus criou você.
Ninguém entende mais como você funciona do que Ele. Ninguém sabe mais o que está faltando no teu coração, faltando para você ser verdadeiramente feliz do que Deus. E Ele está dizendo, pode jogar essa bola quadrada que eu mato no peito. Pode jogar. Você é um problema meu, o Senhor está te dizendo. Problema, claro, uma expressão metafórica aqui, mas para dizer que você é meu. E olha só, prossigo. Não tenhas medo, Jacó. Jacó é um sinônimo de povo de Deus. Jacó é Israel. Onde tiver Jacó, Israel, você pode colocar o seu nome. Não tenha medo, Adriano, Marta, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, Salvador, Santo de Israel. Do que o Senhor nos chamou aqui? Não tema, pobre verme. Essa foi a vez da minha vida que eu mais fiquei feliz de ter sido chamado de verme. Você já foi chamado de verme por alguém? Tomara que não, né? Mas como Deus está nos chamando de verme? Não é nesse sentido pejorativo, de humilhação, né? Eu lembro quando eu jogava mais jovem, eu era handball. Adolescente a gente jogava, né? Aí quando um estava bravo com o outro, a gente brincava, toca a bola, seu verme, né? Aquelas brincadeiras de futebol, de handball, de adolescente jogando, né? E eu ficava com raiva, mas também já falava, toma, seu verme, jogava a bola. Mas aqui Deus não está chamando a gente desse jeito. Verme no sentido negativo, não. Ele está dizendo, olha, eu sou teu pai, o Deus onipotente, poderoso, mas eu reconheço a sua fragilidade. Verme aqui é sinônimo da nossa fragilidade, da nossa impermanência, da nossa finitude humana, né? Conceitos que a filosofia gosta muito de expressar. Nós somos impermanentes, ou seja, a beleza da juventude, você que tem mais janeiros, você vê que ela já não está mais aí. A saúde da juventude, ela vai diminuindo com o tempo. Nós somos impermanentes, nós não somos donos do corpo, da vida. Nós somos administradores. Tanto que a vida está passando pelo vão dos nossos dedos. A cada 10, 5, 15 anos você está vendo que você já não tem a mesma energia da juventude, do tempo que precedia a esse tempo. Não é? Nós administramos a vida, mas a vida é um dom de Deus. Nós somos impermanentes. Nós somos finitos, ou seja, a gente vai acabando, a gente percebe que nós não vamos viver nessa carne, nessa vida para sempre. Nós somos limitados, nós somos vermes, perdoe, mas fique feliz quando a palavra te chama de verme. Quando a palavra me chama de verme, porque ela está dizendo assim, ó, você é um vermezinho, mas não é um vermezinho, é o pronome possessivo. Deus está dizendo, você é o meu vermezinho. É o meu filho amado, a minha filha querida. Gente, e olha, eu vou ser honesto com você. Como eu disse desse ano, que a gente está percebendo como que a nossa vida é um sopro. O salmista diz, a vida humana a um sopro se assemelha, não é? E a vida da gente é um sopro. Olha, mais uma vez eu cito esse ano, mas também quero citar outras experiências que eu, como sacerdote, o padre é alguém que sempre está em ambientes nos quais a finitude se desvela, é anunciada com mais precisão. Quais ambientes nos quais um padre sempre está? Na UTI, eu sempre ia mais até quando eu morava em São Paulo, dar unção dos enfermos para as pessoas que estavam ali morrendo quase, né? Algumas depois de receber a unção morriam. O padre vai sempre no velório. E quando a gente olha para a finitude da vida da gente, a gente vê que a gente é um vermezinho mesmo. Eu lembro quando em 2015 eu fui para uma peregrinação, conduzi uma peregrinação chamada Peregrinação dos Caminhos de São Paulo, que passava pela Grécia e pela Turquia. E fui conduzir o grupo de peregrinos, foi uma linda experiência. Eu gosto muito da Bíblia de São Paulo Apóstolo, e nós passamos pelas comunidades que São Paulo fundou, né, na Grécia e na Turquia, o berço do cristianismo, né? E eu lembro que lá na peregrinação eu recebi a notícia, aliás, um pouquinho antes de eu ir, meu pai estava doente, meu pai estava com câncer na circunstância, né? E eu fui para a peregrinação com o coração na mão, mas minha mãe falou, não, está tudo sob controle e tal. Fui para a peregrinação, ficamos 15 dias, lugares fantásticos, sobretudo para mim como sacerdote, lugares nos quais a Bíblia foi escrita, bem dizer, né? Para mim foi emocionante, não obstante que são lugares muito bonitos também, né? Uma beleza natural, histórica, fantástica. Mas eu cheguei em um dia, no outro dia cedo eu liguei para minha mãe disse, olha, o teu pai vai operar depois de amanhã.
E eu falei, não, então eu vou para aí, ainda com o fuso horário na cabeça. Fui para o Paraná, né, minha família é do Paraná. Me recordo que estava lá com meu pai, perfeito, né, você olha para a pessoa assim, nem sempre uma enfermidade interna dá sinais externos, né? A pessoa estava bem, meu pai muito bem. Fez a cirurgia, demoraram ali, ela demorou, se não me engano, 4 ou 5 horas a primeira cirurgia. Voltou para o quarto, estava ali no quarto, e a gente ali se recuperando e já conversando sobre que a gente ia fazer no Natal, porque era em dezembro na época, né, 2015. Passaram-se 2 horas, o médico entra meio assustado e disse, olha, a partir de agora o senhor não toma mais nem água, porque nós vamos voltar para o centro cirúrgico, né? Tinha tido uma infecção, porque ficou um pouco do intestino exposto, né, para cicatrização. É um processo técnico que eu não me lembro o tempo. E eu lembro que eu fiquei ali com meu pai conversando, né, e ele ficou assustado, imagina, né? A pessoa entende a gravidade, era um homem adulto, e eu também muito assustado, né? Fui rezar, e o meu pai me perguntando o que precisa, o que é importante para você viver bem esse momento, atravessar bem esse momento, né? Falei, olha pai, o importante é você fazer uma boa confissão, né? Aí ele falou, então eu queria fazer uma boa confissão, mas sabe quando não cai a ficha? Que era meu pai, né? Além de ser um fiel, que se a pessoa quer fazer uma confissão, o padre ali era eu, né? Eu falei, seria muito bom mesmo, né? Aí passou uns 5 minutos, eu falei, eu sou padre. Porque era o meu pai, imagina, eu não estava preparado para aquele momento, né? Eu falei, não, o senhor quer confessar, então nós vamos confessar agora. O senhor quer? Você está aceito? Ele falou, quero, aceito. E ele fez a confissão. Graças a Deus, uma confissão linda, foi para o centro cirúrgico. E, gente, ali, sabe quando você sente que a pessoa está saindo pelo vão dos seus dedos? Né? Ali eu vi, eu falava, gente, ele estava aqui, agora falando comigo, né? Estava tão bem, mas a vida ela é volátil, né? Nós somos nada, nós não somos nada. E a cirurgia foi muito difícil, foram 7, 8 horas de cirurgia. Graças a Deus, foi muito incisiva, teve que tirar boa parte do intestino, ficar com a colostomia, né? Mas graças a Deus foi muito boa, o médico conseguiu reverter o quadro de infecção, e está lá o meu pai vivo até hoje, claro, com algumas consequências, sequelas, mas eu lembro que aquilo ali, claro que eu já tinha ido em muitos lugares atender pessoas, dar unção dos enfermos para as pessoas, mas aquilo quando é com a gente, né, com a família da gente, parece que o baque mexe muito mais ainda, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, meu pai poderia ter ido e não voltado. Eu poderia pegar o carro aqui e ir até Lorena, que é uma cidade vizinha, São Paulo, e não voltar. Porque a vida ela se esvai, né? Mas Deus está dizendo, mesmo nessa fragilidade sua, essa fragilidade de uma saúde talvez fraca, nessa fragilidade de uma depressão, na fragilidade de um vício, olha, dá um desânimo quando a pessoa está lutando contra um vício e não consegue vencer. Eu contei muitas vezes o meu testemunho pela TV Canção Nova, que na minha adolescência e juventude, infelizmente por não conhecer a Deus, fui viciado em drogas muito tempo. Se não fosse a oração da minha mãe, do meu pai, os jovens do grupo de oração, eu provavelmente tinha morrido nas drogas, como muitos dos meus amigos daquela época morreram nas drogas, infelizmente. Mas com 17 anos fui chamado para fazer um encontro da igreja ali, fui liberto por Deus e comecei uma caminhada linda com Deus na igreja, sem vício, sem droga, sem bebida, sem cigarro, usava quase todo tipo de droga na época, né? Mas eu lembro o desânimo que me dava quando eu dizia para mim mesmo, não, amanhã eu não vou cheirar, amanhã eu não vou fumar. E no outro dia eu cometia tudo de novo. Vai dando um desânimo, um desespero, sabe? Um desespero na pessoa. Talvez você que me acompanha hoje esteja assim, você aqui nesse santuário, por alguma área, algum vício da sua vida. Mas Deus está dizendo, você é o meu vermezinho. Eu vou te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, eu vou te ajudar, diz o Senhor. E veja bem que no versículo 18, no final da leitura, Deus está dizendo, eu vou fazer rios correrem no meio do deserto. E o que isso significa, filho, filha? Deus está te dizendo, eu vou realizar o que é impossível para você. Você já viu um rio nascendo no meio do deserto? Imagina aqui o deserto do Saara. Imagina aqui o deserto do Jalapão, ou outros desertos. O rio naturalmente não nasce no meio do deserto, mas Deus está dizendo, eu sou Deus, você é um problema meu, eu vou realizar o impossível na tua vida, se você permitir que eu te ajude, se você permitir que eu te levante, se você permitir que eu entre nesse poço sujo para tirar você daí, eu vou te ajudar, diz o Senhor.
Não existe problema maior que o poder de Deus. Existe mais perdão em Deus do que pecado em você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a obstinação de viver a vida inteira fechado à misericórdia e ao amor de Deus. Eu te ajudarei. É para você que Deus está falando. Você aqui, você em casa. É você mesmo, nessa cama, com essa depressão que não quer sair daí há muito tempo. Você desistindo da sua vida. Deus está te dizendo, eu tenho uma graça para a tua vida hoje. Eu quero te levantar. Você é um problema meu. Eu vou matar no peito essa bola quadrada e vou levantar você, porque eu sou teu pai. Padre, mas eu tenho pecado tanto, Padre. Eu tenho desviado dinheiro, eu tenho mentido, eu tenho usado droga. Olha, o teu pecado não é nada diante da misericórdia de Deus. Ele quer te perdoar. É você mesmo, Ele quer te levantar. Ele quer te salvar. Porque se você continuar indo assim do jeito que você está, você vai acabar na morte. Porque o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus me libertando, lá no final dos anos 90, eu não estaria aqui. E olha que lindo, além de ter vencido todas aquelas realidades ruins, eu ainda descobri que Deus tinha um chamado, uma vocação para mim, para ser luz na vida de tantas pessoas. Deus tem um chamado para você também. Deus quer usar de você na tua família. Não tenha medo de ser um verme diante de Deus. Um vermezinho, ou seja, de reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou capaz de vencer esse vício. Senhor, eu não sou capaz de vencer o meu ego, o meu orgulho, o meu gênio forte, o meu ímpeto. Senhor, eu não sou capaz de vencer a dor por causa dessa traição que eu sofri, a dor da perda dessa pessoa. Mas me ajuda, Senhor, eu aceito. Eu quero ser esse vermezinho amado nas tuas mãos. É um vermezinho, mas é um vermezinho que é filho, que é amado, que é amada. Sabe, Deus quer te ajudar e o braço de Deus, entenda bem a metáfora, ele não é curto demais, ele te alcança onde você estiver. Não existe pecado maior que o poder de Deus. Não existe problema maior que o poder de Deus. Você doente, você nessa cama, que não quer sair daí, levanta dessa cama hoje no nome de Jesus. Deus tem uma graça de libertação, de vida nova para você. É você mesmo, uma graça de cura. E já está acontecendo. É só você abrir o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar, Márcio, pedindo o Espírito Santo novamente. E vamos rezar juntos. Olha só. Um dos dons mais complexos no meu ponto de vista e mais lindos que Deus nos deu é o chamado livre-arbítrio. É uma bênção. Às vezes eu questiono Deus, quem sou eu, né? Pobre verme para questionar. Mas Senhor, se não tivesse esse bendito, se todo mundo já andasse na linha, seria mais fácil, né? Mas Deus é Pai, Ele não quer fantoches, Ele quer filhos que escolham o seu amor, que se deixem ajudar por eles. Deus respeita a sua decisão, mas eu te digo, sem medo de cometer um equívoco, você vai ser muito mais feliz se você deixar Deus participar mais da sua vida, se você aceitar a ajuda dEle para vencer esse vício, se você aceitar a ajuda dEle para ser um cristão melhor, que testemunha mais, se você aceitar a ajuda dEle para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um sacerdote melhor, você que não consegue cair desse pecado, sair dessa situação ruim, Deus quer te ajudar. Ele diz, não tenha medo, eu te ajudarei. Se você quer, se você se sente à vontade assim, eleve os seus braços um momento. A gente reza com o corpo também, por isso que o Padre pede para você elevar os seus braços. E se você quer a ajuda de Deus, você vai dizer agora com as suas palavras, Senhor, eu quero ser ajudado por Ti. Se você quer a ajuda de Deus, você vai começar a rezar agora. Olha, veja bem, esqueça de quem está aqui. Esqueça de quem está do seu lado direito e esquerdo. É você e Deus agora. É você e Deus. Eleva os seus braços e solta a tua voz. Conversa com Deus agora. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele quem fez que você ligasse, permitiu que você ligasse a televisão ou acessasse pelo celular, pela rádio, pela internet, pelo computador. Fala com Ele agora, filho, filha. Conversa com Ele agora. Diga, Senhor, eu aceito a Tua ajuda. Diga, Senhor, eu me abro. Eu aceito o Teu amor na minha vida, na minha história, no meu coração. Filho, abra o teu coração. Vá se abrindo agora a Deus. Vá dizendo agora para Ele que você quer.
que você se abre, que você deseja essa ajuda dele. Vá nomeando agora diante de Deus as áreas nas quais você precisa dessa ajuda. Se você precisa de ajuda para superar a traição que você sofreu por parte do seu esposo, da sua esposa, peça agora: Senhor, me ajuda nessa área. Se você precisa de ajuda para superar a depressão, o medo, a ansiedade, para superar uma ferida do passado, para se desprender do que já passou, se você precisa de ajuda para superar os julgamentos que você tem sofrido, as pessoas têm julgado você, não têm te interpretado de maneira ordeira, positiva, peça ajuda do Senhor nessa área. Se você não consegue vencer um vício da droga, de uma impureza já acentuada, se você não consegue ser fiel ao seu matrimônio, à sua vocação, ao seu sacerdócio, peça agora: Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso da tua ajuda. Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste ao clamor de um coração humilde, de alguém que reconhece: sim, Senhor, eu sou um verme, mas eu me abro, eu quero, eu aceito a tua ajuda. Vai rezando, filho, filha, vai dizendo agora com as suas palavras. Você aqui, você em casa, não deixe de rezar, não deixe de conversar com Deus. Se você não tem o que falar, só vá repetindo: Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Vá rezando. O Padre vai ministrar um pouco a oração sobre você e você vai rezando com as suas palavras. Pai, em nome de Jesus eu peço: batiza agora no teu Espírito Santo todos que estão aqui, todos que estão em casa. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com poder. Vem curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser. Liberta-nos, Espírito de Deus, da cegueira, da surdez, da mente, da alma, do coração. Dá-nos a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos do orgulho, da vaidade que não nos deixa reconhecermos a nossa condição atual de vermes pecadores limitados. Faz-nos mais humildes diante da impermanência, da finitude da vida. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, faça com que todos e cada um de nós aqui e em casa tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Que todos aqui, com todos em casa, Espírito Santo, que todos aqui, que todos em casa tenham agora um encontro profundo e pessoal com Jesus, Espírito Santo. Vem nos batizar, vem nos libertar do orgulho. Muitas vezes a gente não aceita o amor de Deus, a gente não aceita a ajuda de Deus por orgulho, Senhor. Por orgulho, Espírito Santo, porque achamos que estamos bem, porque achamos que não precisamos de Deus, que esse negócio de igreja é excesso, é baboseira. Mas vem e amolece o nosso coração, dá-nos um coração novo, um coração de carne, Espírito Santo. Vem, nos encha, nos batiza, nos liberta do mal, cura as nossas feridas e enfermidades, na alma, no corpo, na mente, nas emoções, Espírito Santo. Faz de nós pessoas novas, faz-nos compreender tudo o que ouvimos aqui. Vem, Espírito de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Sabe, canta. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Cante. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Com fé, sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, cante. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Estamos reunidos em Vento teu impetuoso, nome. levanta os teus braços e cante com fé. Ó vento impetuoso, Vem neste lugar, vem neste lugar. fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Teu poder, cante. Com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. O céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Vem, Santo, Espírito cante. Santo. Vem. Ó vento impetuoso, solta a voz com fé. Ó
graça, Senhor. Convença-nos de que o melhor lugar para estarmos é nos teus braços, é na tua vontade, é no teu amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós? Pode ser mais forte. Ele é fiel. Ele diz: eu te ajudarei. 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 Eu te... Oração com Salmo 90, em algumas traduções, Salmo 91. Esse é um salmo poderosíssimo da Sagrada Escritura. Um salmo que com certeza Jesus, como judeu que era, muitas vezes rezou também. É um salmo de proteção espiritual, que nós devemos usar na batalha espiritual todos os dias. Se você é novo, nova no canal, convido você a se inscrever agora no canal, a ativar o sininho das notificações, para você ser informado todas as vezes que entrarem coisas novas aqui, informada, e também deixa já sua curtida, seu like nesse vídeo, para você fazer ele chegar a mais pessoas. E escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Vamos rezar por essas intenções. No meu canal existem várias playlists, dentre elas a playlist das orações, com várias orações para abençoar você. Você pode acessar essa playlist, deixar tocando na sua casa, no ambiente de trabalho, para abençoar o ar, o ambiente, trazendo a presença de Deus. Salmo 90 ou 91. Tu que habitas sob o abrigo do Altíssimo, encontrarás descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois Ele te livrará das armadilhas da vida e te protegerá das enfermidades. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob as suas asas. Sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingida. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os maus. E se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, onde quer que você vá, e eles o sustentarão com as suas mãos, para que não se machuque o seu pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagarás leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Assim diz o Senhor: eu o livrarei e o protegerei, porque Ele me ama e confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei minha salvação. Muito obrigado, Senhor, por esse salmo tão lindo, Salmo 90, ou 91, que eu acabei de ler. Obrigado pela força que vem desse salmo, Senhor. Pela coragem, pela libertação que vem desse salmo, Deus. Nós te agradecemos. Obrigado porque o que esse salmo diz é verdade. Nós tomamos posse. Se nós nos refugiarmos em Ti, se nós nos protegermos na Tua presença, o Senhor nos livrará de todo mal. O Senhor promete: eu livrarei e protegerei, porque Ele me ama e confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com Ele em meias dificuldades.
Nós invocamos, Senhor, toda a bênção desse salmo sobre nós nesse momento. Nós invocamos, Senhor, toda a graça desse salmo sobre nós nesse momento. Nós invocamos toda a vida desse salmo sobre nós, Senhor. Nós invocamos, Senhor, toda a força desse salmo sobre nós. Sim, Senhor, vem de fato realizar todas as promessas presentes nesse Salmo 90 na nossa vida. Vem realizar essas promessas, Deus. Vem concretizar a Tua bênção de prosperidade, a Tua bênção de proteção. Vem concretizar, Senhor. Nós precisamos da Tua bênção. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua proteção, Deus. Vem realizar a Tua promessa em nós. Jesus, eu peço pelo poder do Teu nome, vem agora e nos restaura. Vem agora, Senhor, e devolve 7 vezes mais aquilo que o inimigo roubou de nós. Vem agora, Senhor, e devolve 7 vezes mais aquilo que o inimigo roubou de nós, aquilo que a vida, as experiências roubaram de nós, Senhor. Devolve 7 vezes mais. Que o laço do caçador não nos encontre, Jesus, em Teu nome. Que a flecha perniciosa da tentação e do inimigo, Senhor, não nos encontre, Senhor, em Teu nome. Nós escolhemos confiar em Ti, Jesus. Nós escolhemos nos refugiar sobre as Suas asas. Nós escolhemos nos esconder em Ti, diante das tempestades da vida, Senhor. Nós escolhemos nos esconder em Ti, porque Tu és o nosso Deus, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Senhor. Liberta-nos do medo, Senhor, do medo da morte, do medo do inimigo, do medo do mal, do medo daquilo que não é Seu, Senhor. Liberta-nos, porque Tu és mais forte, Tu és poderoso, Tu és Deus, Rei e Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. E afasta de nós, Jesus, afasta de nós tudo que não é Seu. Afasta de nós, Senhor, as mentiras, as calúnias. Afasta de nós, Senhor, as investidas do mal. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que vem roubar a nossa esperança. Afasta de nós, Senhor, as tentações mentais, as pressões do mal, a aceleração na mente. Afasta de nós as calamidades da vida, o desemprego. Protege-nos, Jesus, do ataque na vida financeira, na vida familiar, na nossa saúde. Proteja-nos, Senhor, de tudo que não vem de Deus, das pessoas invejosas. Que a Tua palavra, que as palavras desse salmo sejam para nós escudo e proteção, Jesus. Que os nossos inimigos não nos vejam, não nos percebam. Que os caluniadores não nos encontrem. Que os invejosos não vejam nossas conquistas. Abre para nós, Senhor, as portas que precisam ser abertas. E fecha, Senhor, as portas que precisam ser fechadas. Pelo poder do Teu nome, Jesus, que as graças desse salmo recaiam sobre nós e nossa família, Senhor. Que os Teus anjos nos sustentem com as Suas mãos. Que nenhuma praga nos alcance. Que nós não tenhamos medo dos terrores noturnos, nem da flecha que voa durante o dia. Que a Sua fidelidade seja proteção sobre nós. Que o Senhor nos cubra com Suas penas e nos abrigue sob Suas asas. Que o Senhor seja sempre o nosso refúgio e proteção, lugar seguro, nosso Deus em quem confiamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está fazendo tudo isso. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Nada é maior que o Seu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa oração linda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a água que você apresenta, sobre a sua mente, sua família, seus bens, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Faça essa oração todos os dias.
compartilhe com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam essa bênção. E tenha certeza que Deus está contigo, que Ele quer te abençoar e te fortalecer. Não deixe de se inscrever no canal, de conhecer aqui as playlists do canal, a playlist dos clipes, da homilia, da reflexão do Evangelho de cada dia, das demais orações, programa Minutos de Sabedoria, muita coisa para abençoar você. Deixe aqui nos comentários também seus pedidos de oração. Olá, Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Segundo dia do nosso projeto, dessa nossa inspiração, não é? A Bíblia em um ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Gente, anota bem isso aí que o padre está falando. Todos os dias, ao meio-dia aqui no meu canal, tem um vídeo novo, ao longo de todo esse ano, falando sobre a Bíblia. Cada dia nós vamos ler 2, às vezes 3 capítulos da Escritura, da Bíblia Sagrada, e o padre vai fazer comentários, sabe? Esse tempo vai te introduzir, não vai demorar mais que 15 minutos. Vou prometer tentar ficar nessa média aí. Mas olha, 15, 20 minutos no máximo. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, porque não dá para você passar a vida inteira lendo a Bíblia, ouvindo na missa ou no culto e não entendendo o que a Bíblia quer dizer e não entendendo a história da salvação. E essa proposta do padre é a gente mergulhar na Bíblia como um todo nesse ano. Nós vamos entender os 12 grandes períodos que fazem a Bíblia ter sentido. As 12 grandes histórias, os 12 grandes eixos da história da nossa salvação que fazem a Bíblia ter sentido. São 73 livros, diferentes épocas, diferentes estilos literários, diferentes autores, diferentes propósitos, diferentes culturas, mas que estão todos interligados, que têm o seu pleno cumprimento em Jesus, né? O Antigo Testamento, ele prepara para o Novo, prepara para Jesus, né? Prepara para a vida da igreja, mas é importante que a gente entenda até... Sabe, filho, filha, as histórias mais difíceis do Antigo Testamento, que parecem não fazer sentido hoje em dia, tem como entender e a gente precisa se esforçar. Então vamos lá, quero convidar você já a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ativa aqui o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. E deixa agora seu joinha, like, curtida nesse vídeo. Também escreve aqui nos comentários, não é? Com que ponto que você está? De 0 a 10, qual é o seu relacionamento com a Bíblia hoje? Muito importante. Hoje nós vamos ler, dia 2, né? O relato da queda de Adão e Eva. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia
proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também à mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, e darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. E o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia o tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim os frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor lhe disse: Por que estás irado? E por que está o teu semblante abatido? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, a terra te negará seus frutos, e tu serás peregrino errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai me matar. E o Senhor respondeu-lhe: Não,
mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enós. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Veja bem, 2 capítulos importantíssimos do livro do Gênesis. É difícil resumir, né? Esse vai ser difícil manter só 15 minutos, porque nós vemos a primeira narrativa da queda do homem, né, do ser humano. A serpente que foi desafiando, né, a existência de Deus, a autoridade de Deus, né? No fundo, a serpente ali no capítulo 3, ela fez Eva duvidar, e Adão por consequência, de que Deus era digno de confiança. Fez duvidar de Deus, duvidar da sua, da sua fidelidade. A tentação, o pecado, ele sempre acontece assim, preste atenção. Muitas vezes você quer resolver as coisas do teu jeito, do seu jeito. Muitas vezes você quer resolver as coisas no seu tempo, você quer buscar o prazer do seu jeito porque você confia mais em você do que em Deus. Às vezes, o demônio vem, a serpente vem como foi tentando Eva, nos tentando a não confiar na fidelidade de Deus. É como se o diabo sugerisse ali, né? Olha, Adão e Eva, Deus está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam porque no fundo ele está usurpando a liberdade de vocês. É uma mentira. O demônio é o pai da mentira, sabe? E ele foi convencendo Eva, fazendo Eva duvidar do amor de Deus, da fidelidade de Deus, né? Deus tinha dito, não façais isso, mas o inimigo ele vai fazendo a gente não confiar em Deus. E tinha um autor sagrado, se eu não me engano, C.S. Lewis, dizia que na raiz de todo o pecado, sobretudo um pecado mortal, está uma falta de confiança de base, uma falta de um abandono no amor de Deus. Porque no pecado você está dizendo, olha Senhor, o que você me oferece é pouco. O seu amor não me faz feliz, eu preciso de coisas, eu preciso de prazeres, eu preciso de vícios, eu preciso de dinheiro, sabe? E a gente também tem que entender que muitas vezes a gente dá brecha para o mal na nossa vida quando a gente ouve a voz da serpente e quando a gente cede à desobediência, né? Deus tinha proibido para eles de comer aquele fruto, porque aquilo era prejudicial para eles. Mas eles duvidaram de que Deus estava falando a verdade e não obedeceram. Muitas vezes também nós duvidamos da bondade de Deus e não obedecemos. Tem coisas que são difíceis obedecer. Leis da igreja, leis da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro, do casamento. É difícil, mas é preciso se submeter. O caminho da desobediência é o caminho do inimigo e o caminho da obediência é o caminho dos filhos de Deus. Eva desobedeceu e Maria obedeceu. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pelo nó da obediência de Maria, né? pela obediência de Maria. Adão desobedeceu, Jesus obedeceu, morrendo na cruz para nos salvar, né? Então é claro, você pode estar dizendo, mas padre, negócio de maçã, jardim, se fosse uma coisa mais séria. Gente,
Entenda que a Bíblia ela usa uma poesia hebraica, aquilo que é chamado de hebraísmo. O homem bíblico, o autor sagrado, ele não estava preocupado em responder perguntas matemáticas, provando que 2 mais 2 são 4, por exemplo. Não. Na lógica dele, né, no jeito lúdico do hebreu se expressar, do homem do Oriente Médio se expressar naquela época, o 2 mais 2 nem sempre era 4 para ele. Ele contava uma história com uma profundidade, comunicando algo superior a somente aqueles fatos ali, né, sabe? Então é importante entender que Deus criou o ser humano bom e houve uma queda. Nós caímos e essas consequências do pecado original ficaram sobre nós, né? Mas saiba de uma coisa, quando você escolhe desobedecer a Deus, sempre vão ter consequências. A serpente tentou convencê-los que eles poderiam encontrar, sabe, felicidade, alegria na desobediência a Deus, mas é mentira, né? Veja bem, depois do fato, né, Deus amaldiçoou a serpente, não é? E disse, né, que ela morderia o calcanhar da descendência da mulher e a mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa mulher é a Virgem Maria, por isso que a gente diz que Maria pisa na cabeça da serpente, né? Porque está escrito na Bíblia que a descendência dessa mulher, que é a Virgem Maria, também uma imagem da igreja, óbvio, mas também uma imagem da Virgem Maria, a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança, que trouxe Deus no seu ventre, né? Ela pisa a cabeça da serpente, por isso nós precisamos ser marianos, consagrados a Nossa Senhora, sem medo de ser de Maria, né? E você vê que mesmo depois daquele grande pecado, Deus não abandonou a sua criatura. Ele mesmo teceu vestes para que eles escondessem a nudez, uma vez que eles perderam a inocência original, né? Deus cuidou deles e Deus também, sabe, lhes abençoou com a graça da posteridade, de ter filhos, né? Lhes deu ali a terra para ser cultivada e não os abandonou. E depois nós vimos, né, o que aconteceu de horrível, né? O fratricídio, Caim matando Abel. Parece que a oferenda que Abel ofereceu foi ofertada de maneira mais, sabe, de coração. Abel deu o melhor e Caim parece que deu o que sobrou. E Deus olhou com mais afeição a oferta que foi dada de coração. E Caim se enfureceu, ficou cheio de inveja, né? E resolveu matar o seu irmão. Gente, veja bem, isso é muito triste. Muito triste. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente precisa dar a Deus o melhor, né? Em segundo lugar, quando a gente deixa a inveja tomar conta do nosso coração, gente, oh meu Deus, a inveja é capaz de te tornar um assassino. Não ceda à inveja, não deixa a inveja crescer dentro de você, porque ela nos faz parceiros do diabo, ela nos faz tristes, ela nos faz odiar o bem, ela nos faz ver com maus olhos aqueles que Deus abençoou, ela nos faz querer o que o outro tem, se entristecer pela alegria do outro e se alegrar pela ruína do outro. A cura para essa ferida da inveja, dizia Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, é a virtude da caridade. É amar o bem no outro, é celebrar o que Deus está fazendo de bem no outro. Talvez hoje você esteja com inveja de alguém que engravidou e você não, que passou no vestibular, que tem dinheiro, que tem uma conquista e você não, que tem algo que você queria ter. Mas seja caridoso. Deus abençoou essa pessoa. Quem é você para desejar o mal? E trabalhe você para desenvolver os seus dons. E busque confissão, não deixe a inveja crescer dentro de você. Peça ao Espírito Santo que arranque pela raiz esse mal. Pela raiz esse mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, digita aqui, nem que sejam poucas palavras, qual foi a parte que mais te tocou, que mais mexeu com você, que Deus falou com você nesses relatos de hoje. E, por favor, tenha um parceiro de estudo, viu? Uma pessoa que você possa partilhar, nem que seja sua esposa, um amigo. Todo dia, depois que você ouvir aqui, manda uma mensagem falando o que você entendeu, perguntando se a pessoa leu, ouviu, né? Se ela meditou, para um incentivar o outro, tá bom? Até amanhã, ao meio-dia. Ao meio-dia. Ao meio-dia.